Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que a gente vem tendo uma demanda muito grande para falar sobre esse tema, que é como usar os óleos essenciais para homens ou como os homens podem usar os óleos essenciais. E lógico que o uso dos óleos essenciais não existe nenhuma diferença de gênero ou não, qualquer um pode usar óleo essencial em qualquer idade. Então, na verdade, hoje é uma apresentação para a gente entender um pouco mais as especificidades dos homens e tentar fazer com que seja usado da forma mais tranquila e mais dentro da rotina possível. Só falar, a gente vai postar essa semana e a próxima. Muito do que a gente passar aqui, a gente vai postar aqui no Instagram Aroma de Gaia. Então, quem quiser, quem tiver interesse, pode seguir aqui, que a gente vai postar até algumas receitas que a gente passou aqui. Então, antes de começar a falar de óleo essencial para homens, para quem está aqui pela primeira vez, os maridos que veem as mulheres usando óleo essencial, participando de reunião, participando de live, participa de treinamento e assim por diante. O que é um óleo essencial? Na verdade, o óleo essencial ele é um composto natural volátil, altamente concentrado, que é encontrado em raízes, cascas, sementes, flores e outras partes e outras áreas, né, de uma planta. Então, por que a planta produz o óleo essencial? Na verdade, a planta produz para fornecer o aroma, então fazer o papel de polinização, atrair os animais para que eles possam polinizar e também como uma forma de proteção, proteção de inseto, fungos, bactérias e condições ambientais adversas. Então, o óleo essencial é como se fosse um remédio natural que a própria planta produz e por isso que ele tem muita afinidade com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele está acostumado com moléculas naturais e como é um produto natural que vem da planta, não é sintético, não é fabricado em laboratório, a gente consegue assimilar muito mais no nosso corpo e as reações secundárias que a gente tem no corpo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são positivas em vez de serem negativas, como acontece com as moléculas sintéticas. E a título de curiosidade, essa aqui é uma planta, né, uma folha de hortelã-pimenta, e essa folha aumentada em microscópio eletrônico aqui várias vezes. E a gente vê essa bolsa, né, essa vesícula que tem branca que a gente consegue ver aqui, isso é o óleo essencial. Então, quando a gente pega uma folha de hortelã na mão, você sente o cheiro, é um cheiro, você sente um cheiro característico. Mas você pega essa folha e amassa, esfrega, na verdade esse cheiro vai ser amplificado. Então, é a partir daqui que é retirado esse cheiro mais intenso, é o aroma do óleo essencial e que tem várias propriedades que a gente vai ver aqui adiante. E existem três formas principais de uso dos óleos essenciais. Uma delas é a forma aromática, ou seja, você inala óleo essencial, pode passar nas mãos, pode colocar num difusor e o difusor vai difundir esse óleo essencial pelo ambiente. E o uso aromático ele é muito interessante para duas questões principais. Tem outros usos, mas as principais são: primeiro, para favorecer, né, o sistema límbico. Então, quando você inala um óleo essencial, você estimula uma estrutura que chama bulbo olfativo, que está dentro da cavidade nasal. E o bulbo olfativo ele tem comunicação nervosa, né, neural, direta com o sistema límbico e o sistema de memórias. Então, essa comunicação é muito rápida, por isso que o óleo essencial é tão usado para a administração das emoções, estresse e outras questões, melhorar o humor, melhorar ânimo, melhorar a motivação. Por isso que ele tem um efeito tão rápido também. E outra questão, vias respiratórias, né? Quando você inala um óleo essencial, você está atuando direto nas vias respiratórias. Existe o uso tópico, que é você passar, aplicar, né, óleo essencial sobre a pele. A gente sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela tem realmente, apesar dela ser uma barreira de proteção, ela também tem uma permeabilidade interessante. E o óleo essencial, por ser um composto muito pequeno, né, que a gente chama de peso molecular, é muito pequeno, ele acaba sendo absorvido muito rapidamente na corrente sanguínea e você tem aquele efeito local, né, por exemplo, o efeito numa região do corpo que você quer, e também você vai ter um efeito positivo sistêmico. Esse óleo essencial vai para outras áreas do corpo e você vai ter uma ação interessante também. No uso tópico, a gente sempre recomenda o uso de um óleo carreador, que é um óleo que vai diluir o óleo essencial, mas o que é mais interessante é o seguinte, que mesmo diluindo, na verdade, o óleo essencial não vai perder o seu efeito. Você diluindo o óleo essencial no óleo vegetal, você vai aumentar o tempo de contato que esse óleo essencial vai ter com a pele e com isso você aumenta a absorção do óleo essencial.
Um outro aspecto do óleo carreador, desse óleo vegetal, é você, para pessoas que têm pele sensível ou quando você vai usar óleos que são mais fortes, você diluir para evitar uma sensibilidade na pele. E outra questão é que você, diluindo, você pode aplicar numa área maior do corpo, fica mais fácil de espalhar esse óleo essencial. Tem vários óleos vegetais, um deles, um dos óleos carreadores, é o óleo de coco fracionado, que ele é interessante porque ele não solidifica em temperatura ambiente ou uma temperatura mais fria. E também, só um aviso que a gente sempre gosta de dar, os óleos cítricos, é bom evitar a exposição ao sol após a utilização dos óleos cítricos, porque eles podem causar fotossensibilidade, assim como o limão. Se você espreme um limão e vai no sol, ele pode manchar a pele. Os óleos essenciais, a maioria dos óleos cítricos, eles têm essa mesma propriedade. E existe a ingestão, que é uma terceira forma de uso. A ingestão é muito interessante, por quê? Porque você pode flavorizar uma água com gás, um suco, um alimento, várias, se usa muito na culinária também, e além de você ter o sabor, você vai aproveitar as propriedades desses óleos essenciais. Então é muito interessante o uso e a ingestão também dos óleos essenciais. E é importante ressaltar que para ingestão não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos, assim como não são todas as plantas que podem ser ingeridas, e também você tem que saber muito bem a procedência do óleo essencial. Ele tem que ter um certificado, tem que ter autorização dos órgãos reguladores do país em que você está vivendo, para que você possa fazer um uso seguro do óleo essencial por ingestão. E agora vamos entrar na parte do tema específico propriamente dito. Então, como eu falei, foi uma pergunta, foi uma demanda muito grande de todo mundo que pergunta como é que o meu marido vai usar, como que eu faço para falar para o meu marido, ele não quer usar. E muitas vezes não é eu vou tentar falar aqui sem tomar partido, porque eu sei que a gente é minoria absoluta aqui. Mas às vezes não é tão difícil conseguir, é só entender como é que funciona na cabeça do homem, e aí você entendendo como funciona a cabeça do homem, fica mais fácil de você deixar passar algumas informações. Tá? Então, até defendendo, a toalha em cima da cama, molhada, ela não é para provocar ninguém. É uma questão natural dos homens. Se você se identifica com isso, saiba que isso é genético, faz parte dos homens. Dá para mudar? Dá, mas é algo que não é tão simples assim. Então, eu preparei um manual de instruções para as mulheres, principalmente, de como convencer o seu marido, o seu namorado, o seu amigo, quem seja, a usar óleos essenciais em sua rotina. Tá? Então, a gente vai falar de algumas questões aí de como introduzir, como iniciar o uso, e depois vamos passar para alguns protocolos, para algumas receitas aí de como usar. Normalmente, a gente traz um tema, algumas vezes um pouco mais científico, mostra estudos científicos, mas hoje vai ser mais uma conversa, mais uma forma bem aplicada de uso dos óleos essenciais mesmo. Então, primeiro, antes de falar, de entender de como convencer um homem a usar os óleos essenciais, aqui a Jimena, é a vingança hoje, Jimena, é o desabafo aqui. Então, hoje a nossa vingança aqui, a gente sempre é minoria, vamos, vamos falar agora, vamos nos defender aqui, tá? Os homens me ajudam aqui a defender, se me atacarem muito aqui no chat, vocês me ajudam aqui, vão defendendo aqui enquanto eu não leio as mensagens. Então, como convencer um homem a usar óleos essenciais em sua rotina? Primeiro de tudo, é importante entender o que é um homem, né? Como que a gente define o homem? Só que existe a definição dos homens segundo os homens e a definição dos homens segundo as mulheres. Então, para o que um é uma coisa, para o outro pode ser algo completamente diferente. Então, homem, quando você vai falar das características, e aqui é uma brincadeira também, eu estou generalizando, eu estou criando um estereótipo, lógico que essa na prática não é exatamente assim, mas existem alguns traços que são realmente. E só para voltar aqui, antes de começar, teve um estudo que foi publicado e colocaram aquele estereótipo de homem e o estereótipo de mulher.
e viram que só 0,1% das pessoas da população desse estudo se encaixou no estereótipo só de homem ou no estereótipo só de mulher, aquele que a gente tem a convenção de achar que é daquela forma. Então, todos nós estamos transitando aqui entre um estereótipo e outro, mas, de forma geral, para os homens, se você pergunta para um homem como que ele se qualifica, ele vai dizer que ele é cético. E se você perguntar a mesma coisa para uma mulher, ela vai falar que o homem é teimoso. Então, enquanto a gente acha que a gente é cético, a mulher vai achar que a gente é teimoso. O homem vai falar que ele é corajoso. E a mulher, para a mesma característica, vai achar que o homem é irresponsável. O homem talvez ache que ele é objetivo e a mulher vai falar que ele é impaciente. O homem vai falar que ele se acha estressado, que trabalha demais, e a mulher dentro lá da cabeça dela pensa, não aguento o tranco, não aguenta, né? Ele não sabe o que é estresse e o que é trabalhar demais. E o homem à noite, de vez em quando, durante a noite, ele perde o ar. A mulher já sabe que ele ronca. E o homem, ao fazer a barba, ele vai falar que irrita a pele, que ele está com a pele irritada, e a mulher, dentro da cabeça dela, vai pensar, esse aqui nunca fez depilação para saber o que é irritar a pele. Então, você vê que, para o mesmo tema, a gente tem visões diferentes. Então, se você for apresentar os óleos essenciais para o seu marido, para o seu amigo, para o noivo, com a cabeça feminina, você vai apresentar de uma forma. Se você entender que talvez ele pense de uma outra forma, vai ser muito mais fácil de colocar isso na rotina dele. Então, vamos entrar agora nos detalhes, em cada um desses detalhes aqui, para entender como que são as estratégias femininas aqui. Homens, ele acha que ele é cético e a mulher fala que ele é teimoso. Então, quais são os problemas disso, os desafios? Homem não acredita nessas coisas. Não, essa coisa de cheirinho eu não acredito. Eu digo porque eu já passei por isso, tá? Então, não acredito. Homem normalmente precisa de validação, comprovação ou de um amigo que fale que usa. Então, assim, então, qual é a solução? Primeira de todas, não tenta perder tempo tentando explicar o que é o óleo, para que serve. Não perca tempo com isso, porque ele não vai ouvir. Então, você faz usar o óleo essencial para ele sentir o efeito. Então, não adianta explicar. Faz ele usar, ele vai sentir o efeito e pronto, e acabou. E aí, depois que ele vai entender. E se ele não usar sozinho, se mesmo assim ele não usar, você vai usar o seu poder de persuasão para fazer com que ele use pelo menos um óleo essencial. A gente dá uma dica que, principalmente quando comeu demais, quando está muito estufado, eu vou falar de um óleo essencial aqui, é uma ótima hora de você atacar na dor, né? No sofrimento, é uma ótima hora de você convencê-lo a usar óleo essencial. E, com certeza, o primeiro resultado será coincidência ou efeito placebo. Isso é fato. Não acha que você vai convencer o seu marido da primeira vez. Ele vai achar que foi coincidência, que já ia parar, que ele já ia dormir e o que seja. Seja persistente, tenha persistência que você vai conseguir. E aí, falando de comprovação ou de um amigo ou ver alguém que usa, é importante a gente saber quem que usa óleo essencial. Existe homem no mundo que usa óleo essencial? Aonde que eles estão? Então, aqui é o ator que fez o Wolverine, né? Então, a gente fala, se o Wolverine, que é o Wolverine, usa óleo essencial, por que eu não posso usar? Então, aí já é um argumento de convencimento. Você já começa a convencer esse homem que talvez tem outras pessoas no mundo que usam óleo essencial. Quem mais usa óleo essencial? O cara da NFL, jogador de futebol americano, o Tim Hightower, que foi um dos maiores jogadores aqui de futebol americano da NFL, ele usa óleo essencial. E ele colocou, os óleos essenciais são um divisor de águas para mim e para a minha família. Meu óleo favorito é o Deep Blue. Então, esse é aquele Deep Blue que ele passa quando está com torcicolo, etc. O Tim Hightower também usa esse mesmo óleo essencial. Para quem gosta de futebol, no Brasil principalmente, para convencer um homem de qualquer coisa, é só falar de futebol. Então, independente de quem é o time, para que time ele torce, etc., você vê aqui que o Corinthians usa óleo essencial dentro da rotina dos atletas de uma forma está muito integrado na rotina deles.
E o Palmeiras também usa óleo essencial. Então, se você é corintiano, ou palmeirense ou de outro time, saiba que esses atletas usam óleo essencial. Vou passar um vídeo para vocês, só para ver um depoimento dos próprios atletas, da própria equipe técnica do Palmeiras, para mostrar como que eles usam. Em agosto de 2017, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. Lá eu fui buscar alguns equipamentos para o Palmeiras. E lá eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais. Eu fui apresentado ao Deep Blue, pomada para poder tirar dor muscular. E a resposta dela foi muito boa, então eu quis aprofundar isso aí. E um amigo meu me apresentou o lavanda e colocou para eu utilizar durante uma noite. E eu tive uma qualidade de sono muito boa. E ali eu comecei a procurar algumas coisas que pudesse agregar ao futebol e pudesse dar uma resposta para a gente aqui dentro do Palmeiras. Então, pessoal, todos os jogos eu utilizo esse óleo hortelã-pimenta, que me dá uma disposição maior para entrar em campo. E também utilizo esse óleo lavanda, né, para minha família, para que possamos ter um sono melhor. Eu utilizo os óleos essenciais antes dos meus treinamentos das partidas, que isso aumenta a minha disposição e me deixa muito mais focado. Utilizo também após os jogos e treinamentos para auxiliar na minha recuperação e juntamente com minha família na minha casa também a gente sempre liga antes da gente dormir, porque isso nos dá uma qualidade de sono melhor e faz a gente dormir tranquilo. Antes de cada treinamento, nós utilizamos o laranja e o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta para melhorar a capacidade do atleta em captar oxigênio e também ter uma disposição maior ao treinamento. E o laranja para melhorar a concentração e o foco dele no treinamento. Então a gente utiliza isso aí todos os dias, junto com o difusor ligado em todas as salas aqui do centro de treinamento. Bom, falar um pouquinho, né, do óleo do Terra, como vem me ajudando. Né, em 2017, acho que não me lembro bem, mais ou menos essa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei, né, com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono. Né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também. Né, cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né, já que o doTERRA é uma coisa, um produto natural, então é uma coisa muito bacana que acabou me ajudando muito no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. E também o uso antes do jogo, né, do hortelã-pimenta, do doTERRA, que, né, a gente faz o uso dele para poder respirar melhor e consequentemente também durante a partida ter um desempenho melhor por causa da respiração, né? Porque a gente fica ofegante, quanto melhor a gente estiver respirando, mais rápido a gente se recupera dentro da partida. Então, fica meu agradecimento para o pessoal da doTERRA e parabéns pelo produto. Valeu! Para aquele homem que tem uma resistência de usar óleo essencial, você vê todos esses atletas de alto nível, esportistas usando, isso dá uma segurança muito grande e passa aquela primeira barreira que fala, pô, quem usa óleo essencial? Então isso já ajuda também no convencimento. Aí vamos para o segundo ponto que a gente falou, que o homem ele se acha corajoso e a mulher acha que ele é irresponsável. Então vamos aqui, quais são os problemas? Então uma vez que você convenceu o marido, o amigo, quem seja, a usar óleo essencial, ele vai sair usando os óleos de qualquer forma. Ele vai pegar tudo que é óleo que tem em casa, passar na mão, passar, cheirar, tomar, não sabe nem que óleo que pode tomar ou não, ele vai usar de qualquer forma. E é importante, com calma, com paciência, tenham paciência, por favor, que precisa de algumas orientações, e orientações bem objetivas. Não precisa aprender a fazer blend, nada disso. É só aprender o seguinte, esse se tomar faz mal, esse pode tomar. Essa já é uma apresentação. Eu coloco uma etiqueta em cima, assim, bem grande, falando não tomar esse óleo. Então, isso já ajuda bastante o marido e também ajuda bastante o relacionamento também do casal. E algumas soluções como ele não tem medo de experimentar algo novo ou não quer mostrar que tem medo, fica mais fácil dele experimentar. E coloca um óleo essencial no difusor, na água, ou passa na pele dele, porque ele vai ter essa primeira experiência com o óleo essencial também. Vamos lá para outra parte. Os homens acham que são objetivos e a mulher acha que que nós somos impacientes. Então, qual que é o problema? Não tem paciência para preparar a misturinha.
Não acha que o seu marido vai pegar os 4 óleos essenciais, misturar, fazer o rolão dele, passar na pele quando ele precisa. Não vai fazer isso, tá? Então, já estou avisando desde já. Talvez depois, num futuro, quando ele estiver mais envolvido. No começo, não vai fazer. Ele precisa de tudo pronto. Então, qual que é a solução para isso? A linha Touch. Para mim, a linha Touch deveria ser a linha do homem, linha de produtos do homem. Linha Touch é o que? É um roll-on pronto, diluído, que é só passar e está resolvido o problema. Os mix de óleos essenciais, as sinergias também prontas da doTERRA, também são muito boas, porque elas já vêm prontas. O que é para a questão estomacal? É esse aqui. Para a questão respiratória, esse outro. Pronto, está resolvido o problema. E o principal, melhor ainda, seria o mix de óleos essenciais que existe da linha Touch, que é esse rolão que já vem todo preparado. E produtos à base de óleos essenciais. Então, creme, shampoo, pasta de dente e beadlets. Os beadlets são muito mais práticos de serem usados também. São aquelas bolinhas, né, encapsuladas já com óleo essencial. Então, vamos para o próximo. Os homens acham que estão estressados, que trabalham demais, que estão muito cansados, etc. Na cabeça das mulheres é que não aguenta o tranco. Não trabalha pouco e acha que trabalha muito. Então, quais são os problemas? Né? A gente está com problemas e soluções. Sempre acha que está mais cansado e estressado que todo mundo. E ele sente que precisa de cuidado. Então, aí está o grande segredo. Se você não conseguiu usar óleo essencial com seu marido até agora, é aqui o grande segredo. Então, o que você faz? A hora que ele chegar cansado ou sai cansado do trabalho em casa, eu sei que você vai estar cansada também, porque você trabalha, faz um monte de coisas, mas ele vai precisar de cuidado. Então, você aproveita aquele momento que ele está cansado ou falando que está cansado e aproveita e reforça essa sensação de cansaço. Fala para ele que realmente ele está. E fala que você está cuidando dele, que você separou um óleo essencial específico para estresse e para cansaço para ele. Você vai ver que a capacidade de convencimento vai ser muito, muito, muito mais fácil, tá? Então, essa é uma dica grande. Aproveita ele ficar bem cansado, estressado, e aí você fala que preparou algo para ele. Se fizer uma massagem com óleos essenciais, não estou dando indireta assim, mas se fizer uma massagem nos pés com óleos essenciais, vai ser melhor ainda, porque aí ele vai conseguir sentir o benefício desses óleos essenciais e vai passar a querer usar na sua rotina. E o homem à noite que de vez em quando perde o ar e que as mulheres acham que ele ronca, tem alguns problemas. A mulher não consegue dormir, lógico que também é uma brincadeira que às vezes a mulher ronca e o homem não consegue dormir, ou os dois roncam, e ele nunca vai admitir que ronca. Esquece, porque ele não vai admitir e ele nunca vai fazer nada para melhorar. E isso é fato, tá? Homem é assim, até chegar num momento insuportável que vai atrapalhar a saúde dele. Aí ele começa a fazer alguma coisa. E quais são as soluções? Pinga alguns óleos essenciais no difusor para a respiração dele. Na verdade, você não está ajudando ele, você está ajudando você mesmo. E para ver se melhora essa respiração, se ajuda na qualidade do sono dele. E outros óleos para a qualidade do sono para você. Então, aproveita, coloca no difusor alguns óleos para dar suporte respiratório e alguns óleos para ajudar a relaxar e a reduzir a tensão e facilitar a qualidade do sono. Tá certo? Então, aqui que a gente passou... e outra coisa, homens, fazer a barba irrita a pele, algo insuportável, faz a barba ficar com a pele toda irritada. E a mulher na cabeça dela fala, se a barba fica irritada, imagina quando faz depilação, o que nunca aguentaria. Então, quais são os problemas que existem aqui, até da pele irritada? Muitos usam produtos sintéticos para o pós-barba, ou produtos que têm compostos sintéticos. E alguns produtos podem, que mesmo que são para aliviar a pele, eles podem causar ainda mais irritação na pele. Então, você vai sugerir alguma coisa nova e com certeza ele vai falar que usa os produtos há anos e que ele não vai mudar. Ponto. Então, aí você já fica... Se você não entende a psicologia, essa sociopsicologia que a gente tá falando aqui, você vai parar por aqui e ele não vai mudar, então não tem solução. Ele não vai usar o óleo essencial nem o produto que eu falei. Qual seria a solução? Quando ele fizer a barba, passa o óleo essencial na mão dele. Passa aqui, ó, pronto, testa aí. Você já passou, não espera que ele vai abrir o vidrinho para pingar na mão. Você passa na mão.
E, de preferência, começa com lavanda, que é um óleo mais suave, que vai ajudar, com certeza, a melhorar esse pós-barba aí, ficar menos irritado. Ou, se ele for reticente, passa nas suas mãos, finge disfarçadamente que você está vendo se a barba dele está lisa e vai lá e passa o lavanda na barba que você... E espera um tempinho fazer efeito. Depois de um tempo, você pergunta o que ele achou, tá bom? Para não influenciar a resposta. Então, aqui, passada essa introdução aqui, passada toda essa introdução que eu falei, então, só falar da linha Touch, né? Esse aqui é um kit que tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil, mas existem os óleos individuais no Brasil. Então, esse aqui é fantástico para quem não tem paciência, para quem não quer perder muito tempo, para quem é bem objetivo. Você passa numa região, você vai ter tanto o efeito do uso tópico como aromático. Você vai passar na região do peito, na região do punho, você vai ter absorção na pele, porque ele já vem com óleo carreador, e você também vai ter o efeito aromático. E agora vamos falar de alguns pontos específicos, tá? Então a gente falou de uma introdução, como introduzir na rotina, e vamos dar algumas dicas bem aplicadas, tá? Sobre que óleos seriam legais introduzir na rotina. Como eu já falei, não é específico só para homem, mas a gente tentou procurar uma rotina um pouco mais voltada para os homens, né? O que se usa no dia a dia. Muito disso que eu vou falar se aplica também às mulheres. Então, aqui, um óleo que é muito interessante, a gente acaba falando pouco dele, mas ele é muito interessante, que é o DDR Prime, que ele é um mix celular. Então, esse DDR Prime ele é muito bom para estresse oxidativo e para recuperação. Então, se você está cansado, se você está muito desgastado, tem uma rotina muito intensa, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar as suas células a se protegerem dos radicais livres. Então, ele tem um potencial antioxidante muito interessante. Então, ele vai preservar a saúde da sua célula. E a gente sabe que o estresse crônico, né, aquele estresse repetitivo todo dia, toda hora, de um momento que se estende por muito tempo, ele pode causar danos muito sérios às células e desencadear uma série de questões e de condições aí que podem prejudicar bastante a saúde. Então, o DDR Prime tem várias outras propriedades, mas de uma forma mais geral, ele seria um óleo essencial de proteção celular e de ajudar nessa recuperação aqui do desgaste. E você pode usar de 2 a 4 gotas no difusor pela manhã ou ao final do dia também, quando você encerra as atividades. Falar do Zengest. Esse aqui eu vou até contar. Esse foi o óleo que convenceu de tudo que eu falei até agora, daquelas diferenças, qualquer semelhança que tem com a vida real é coincidência, tá? Mas eu vou contar uma história aqui que aconteceu com o Zengest. Num determinado momento eu não conhecia os óleos essenciais, passei por todo esse período aí de descrença, de ceticismo, etc., ou de desinteresse, né? Muitas vezes não é nem ceticismo, é desinteresse mesmo. Até que a minha esposa, a Mirella, chegou em casa com um monte de óleo essencial. Eu, naquele momento que a gente estava mudando de país, mudando de casa, etc., comprando um monte de coisa, e naquele momento eu falei, não é hora de comprar óleo essencial, e ela trouxe um monte, com difusor, com tudo. E aí, naquele momento, eu não entendi muito bem. E eu tinha uma dor muito séria, eu tinha um desconforto muito grande no estômago, que já me acompanhava há muito tempo, e eu tomava um remédio que era na verdade, como o nome diz, remediar essa dor. Então, ele só diminuía, ele dava uma tranquilizada na dor, e eu tinha que tomar todos os dias esse remédio, senão eu não conseguia nem sair de casa para trabalhar. E aí talvez ela, porque é psicóloga, já entendeu isso, tudo isso que eu falei aqui, ela já tinha entendido antes, e sem falar nada, ela começou a pingar na água para mim de manhã, esse Zengest aqui. Resumindo a história, em uma semana, 10 dias mais ou menos, eu esqueci de tomar esse remédio, não senti dor, e comecei a achar estranho que eu não estava sentindo dor. E aí eu percebi que eu já tinha parado, não precisei mais, não é que eu parei de uma vez, mas eu não precisei mais usar esse remédio que só enganava a minha dor em 10 dias. Então, algo que eu vinha tomando aí há 3 anos, em 10 dias eu consegui resolver. Só que lógico que aquilo não foi o suficiente para mim, porque eu falei, não, foi a coincidência, é placebo, eu já ia parar de qualquer jeito, foi uma coincidência. Até que chegou num outro momento, que eu vou contar depois, que aí eu me convenci que o óleo essencial funciona e que ele é muito interessante.
E a partir daí, comecei a usar os óleos essenciais praticamente todos os dias, toda hora, de manhã, à tarde e à noite. Então, esse Zengest, o que é interessante? Ele é um mix digestivo, então são vários óleos essenciais combinados que vai equilibrar o sistema que a gente chama sistema digestório, que é a parte gastrointestinal. E ele é muito interessante por quê? Porque não é que ele vai atuar num sintoma, né? A gente não, o óleo essencial não tem esse objetivo de atuar num sintoma. Então, ele não vai atuar num ponto específico, ele vai reequilibrar todo o sistema e, com isso, você vai ter, o seu próprio corpo vai se reequilibrar. E, às vezes, a gente acha que o efeito, por ser natural, o efeito vai demorar muito. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente vê que o efeito é muito rápido e muito consistente. Então, algumas formas, algumas dicas de uso é pingar uma gota desse mix do Zengest em uma xícara de água morna para fazer como se fosse um chá digestivo. Você pode pingar na água, pode pingar no chá, e ele é muito bom. Então, se você comeu muito um churrasco ou bebeu um pouco mais do que devia, ele é muito bom porque ele realmente é um blend que te ajuda na digestão e ajuda a te aliviar bastante esse desconforto, principalmente depois de exagerar um pouco na comida. E também o Rolon, eu gosto sempre de colocar essa opção, porque ele é muito prático. Então, para quem não tem paciência de pingar na água, tomar, esperar esfriar um pouquinho, então vai fazer um Rolon, passa na região do abdômen, que ele vai ter um efeito muito interessante também. Como eu falei, ele vai ter um efeito local e ele vai ser absorvido na corrente sanguínea e vai ter um efeito em todo o sistema. Vou passar para o próximo. O Smart Sess, que é o mix metabólico. É interessante porque tem vários óleos que ajudam o seu metabolismo, então, alguns até que ajudam, dão suporte para o metabolismo de açúcar também. Então, ele auxilia em um programa de controle de peso. Então, esse é um óleo muito, muito usado também. Tá? Você pode usar, por exemplo, uma gota na água durante as refeições. Então, colocar uma gotinha na água e tomar durante as refeições, ou num suco, ou no leite, ou em alguma outra bebida. Ou você pode também colocar 2 gotas no difusor entre as refeições, porque ele ajuda também a aumentar a saciedade. Ele diminui aquela vontade, né, aquela ânsia de comer, principalmente de comer açúcar, além de ter um efeito no metabolismo propriamente dito. Então, esse é um óleo essencial bem interessante para quem pratica atividade física, para quem precisa perder peso também. E aqui, falando de atividade física, existe um protocolo que é muito parecido com o que os atletas fazem. Lógico que aqui eu não passei todo o protocolo que os atletas fazem. Quando a gente cria o protocolo para os atletas, a gente tenta ser um pouco mais específico com a modalidade, com o tipo de competição. E lógico que é um protocolo bem mais amplo, porque o atleta, sim, ele tem a profissão dele, a vida dele, então ele tem que ter um cuidado um pouco maior. Aqui de forma geral, para quem pratica atividade física, é interessante no pré-treino, então antes de fazer atividade física, você usar o peppermint, que pode ser uma gota em um copo d'água, ou 2 beadlets, que eu falei da praticidade. É uma bolinha, né, como se fosse uma bola encapsulada, uma cápsula vegetal, põe 2 na mão e põe na boca. Ou você estoura, ou você engole. E tem estudos que mostram, a gente fez estudos científicos também, até com atletas profissionais de futebol, que mostrou que o uso do peppermint ele foi capaz de aumentar a força e a potência desses atletas num período muito curto. Os estudos que a gente tem na literatura e que a gente fez também, mostram que em 5 minutos após o uso do óleo hortelã-pimenta, né, o peppermint, você já tem um incremento significativo da força e da potência muscular. E também o Breathe, que é esse óleo aqui, que pode ser o Touch ou pode ser o óleo essencial que passa na mão e inala. Ele também, a gente tem estudos que mostram que ele aumenta a capacidade de resistência e ele aumenta a capacidade respiratória também. Esse óleo, ele tem eucalipto, ele tem hortelã-pimenta, ele tem o Ravinsara, que é um óleo muito legal também, um dos compostos do Breathe, que eu vou falar um pouco depois. E no pós-treino, para recuperação, você pode usar o On Guard, que é um mix que vai estimular o sistema imunológico e ele tem um potencial antioxidante também, então ele vai favorecer essa recuperação entre um treino e o outro. Então você pode tomar num copo d'água, usar aromaticamente, ou usar 2 beadlets desse óleo essencial para ficar bem mais prático. Leva na bolsa na academia, né, na mochila e já toma depois. E o Deep Blue, eu gosto muito desse Deep Blue Rub, tem o Deep Blue Creme, desculpa, o Touch tem o Deep Blue Rub, que é o creme, né, a pomada, mas esse Deep Blue Touch ele é muito interessante, por quê? Porque ele é menor, é mais fácil de levar, você consegue até levar no bolso, tá? Não é, o creme é um pouco maior,
Então, ele já está pronto, já está diluído para passar. Você pega ele no bolso, passa na região aqui para recuperação muscular e da recuperação das articulações. Então, se a gente for ver todo esse protocolo de uso de óleos essenciais, se a gente faz ele bem prático, ele cabe todo no bolso. Coloca 2 no bolso direito, 2 no bolso esquerdo e você pode treinar com eles aqui. Fica muito prático de usar tanto o pré-treino como o pós-treino. Tá bom? É diferente de atletas que vai usar no difusor, aí tem o vestiário, tem todo o local apropriado. Isso aqui é um protocolo muito mais simples de usar e muito mais prático, e é o que a gente, pessoas que não são atletas, precisam no dia a dia. Agora vamos entrar em algumas questões que são muito colocadas aqui para a gente, que é o seguinte, que é bem específico do homem, que é a saúde capilar. Então, tem um spray capilar que ele vai ajudar na saúde do couro cabeludo. Então, o que é um couro cabeludo saudável? É um couro cabeludo que está livre de determinadas situações, como, por exemplo, caspa, algumas outras oleosidades ou algum outro problema que pode aparecer. E também é um cabelo que está mais forte, que vai ter um potencial, a saúde capilar vai ficar mais estimulada também, você vai estimular, em alguns casos, ou em muitos casos, você estimula até o crescimento de cabelo e em muitos outros casos você consegue reduzir a velocidade de perda de cabelo. Nós temos muitas experiências práticas, né, com pessoas que começaram a usar os óleos essenciais para a saúde capilar e viram que o cabelo começou a crescer novamente, tanto que viram que cabelinhos pequenos, né, aquele cabelo que é mais novo, menor, começou a crescer. Muitas pessoas que viram uma redução na queda de cabelo e muitas que viram também o cabelo ficando mais forte, ele ficar mais firme e com uma aparência muito melhor. Então, tem uma receita aqui para um couro cabeludo saudável, que seria 100 ml de água, 10 ml de álcool de cereais, 10 gotas de alecrim, 10 gotas de melaleuca, 10 gotas de peppermint e 10 gotas de cedro. Esses óleos são muito interessantes para o cabelo. O rosemary, né, o alecrim, para pessoas que têm pressão alta, que já são hipertensas, ele pode, em alguns casos, favorecer a elevação da pressão. Muito simples, tira ele daqui. O cedro, ele é um óleo que, pelo contrário, ele ajuda a reduzir a pressão arterial, porque é um óleo muito usado para estresse, para acalmar também. Então, se você tem aí um quadro de hipertensão, você pode eliminar o alecrim daqui e usar os outros óleos. Agora, imagina você convencer o seu marido a pegar um vidrinho desse, colocar 100 ml de água, 10 de álcool de cereal, tararara. Nunca ele vai fazer isso. Se você quiser, você faz ele e muito provavelmente você vai ter que borrifar, porque ele não vai borrifar no cabelo. Então, qual que é uma alternativa que tem também? Você pode usar no shampoo. Então, pinga essas gotinhas aqui, mesma quantidade, um shampoo aí de 100 ml, 150 ml, chacoalha bastante o shampoo e pode usar no shampoo e vocês vão ver uma diferença bem interessante na maioria dos casos aí, das vezes, dá uma diferença muito legal no uso na saúde capilar, como eu falei. Vamos para o próximo. Qualidade do sono. E aí a qualidade do sono do casal. Então, vamos pensar o seguinte. Ele não acredita, ele não vai colocar no difusor, mas enquanto ele está dormindo, ele não vai falar não. Né? Então, o que você faz? Antes de dormir, ou coloca no seu criado mudo, para ele nem achar que é com ele, para ele achar que é só com você. Então, alguns protocolos aqui de relaxamento e qualidade do sono no difusor, você pode colocar 2 gotas de lavanda, 2 gotas de bergamota, 2 gotas de frankincense, 2 gotas de copaíba, por exemplo, que são óleos que vão ajudar a relaxar. Tem uma lista extensa, muito grande de óleos essenciais que ajudam a relaxar e ajudam na qualidade do sono. Tá? Então, você pode colocar aqui o frankincense, que relaxa e ajuda a recuperar a saúde celular, o copaíba também, que tem um efeito sistêmico para a saúde do corpo em geral. Então, esse aqui é um protocolo que a gente pode usar 1 ou 2, ou combinar 3 óleos desse aqui, ou colocar até mais óleos. E tem uma outra questão que seria uma boa respiração durante a noite. Então, para quem tem dificuldade de respiração durante a noite, colocar no difusor, aí você já vai estar pensando nele mais. Aí você coloca 2 gotas de Serenity para facilitar o sono, porque o Serenity é um blend que tem vários óleos que acalmam, que tranquilizam, e coloca 2 gotas de Brief. O Brief, ele é interessante, só que algumas pessoas, como ele é um blend de hortelã-pimenta, eucalipto, ravinçara, etc., para algumas pessoas ele pode
não agitar, mas ele pode despertar, porque o peppermint ele é um óleo que ajuda no foco, na atenção e ajuda a despertar. Então, nesses casos aqui, em vez de colocar o Breathe, você pode colocar o eucalipto, você pode colocar o Ravinsara, que é um óleo muito bom e ele tem um cheiro até mais suave que o eucalipto. Então, tem várias alternativas que você tem. E todos esses óleos, eles são ricos num composto que chama eucaliptol, né, 1,8 cineol, que vai favorecer, vai dar suporte para o sistema respiratório. E aqui, qualidade do sono com praticidade. Se não tiver paciência de fazer nada disso, pega o Lavanda Touch, passa nos punhos e inala, ou passa na região do peito, que você já vai ter o efeito, tanto tópico como aromático também. Certo? Vamos lá, estamos já chegando aqui no final. Pós-barba 1. Então, tem vários óleos. Eu comecei a usar óleo essencial no pós-barba, melhorou demais, demais, demais essa sensação após fazer a barba. Então, tem um efeito calmante e reparador. Então, como que você pode preparar o seu próprio pós-barba? Você usa uma gota de lavanda, uma gota de copaíba. Então, o lavanda ele ajuda a acalmar a pele. É um óleo também usado para queimadura, para picadas. Então, é um óleo que acalma muito a pele. Pode usar o copaíba, que é um óleo que tem uma propriedade cicatrizante também, e ele ajuda na recuperação da pele. E o melaleuca também, que auxilia tudo que é ligado à pele. O melaleuca vai ter uma ação muito interessante. Eles têm propriedades também antimicrobianas também, então para evitar infecção, etc. Esses óleos combinados são muito bons. E combinar com 5 gotas de óleo carreador ou com óleo vegetal que seja interessante, óleo de jojoba, ou óleo carreador, óleo de coco também, que pode ser interessante, passar logo após fazer a barba. Isso tem um efeito muito interessante. E outro que, aí pensando na praticidade, e eu vou dizer até na eficiência, eu comecei a usar o Verage, apesar dele não ser um pós-barba, ele não tem nem a comunicação dele é para pós-barba, ele é um óleo essencial, né? O Salubelli é um óleo essencial voltado mais até para o público feminino, então você vê toda a comunicação com mulheres, etc., para a saúde da pele, mas ele é muito interessante para o pós-barba. Por quê? Porque o Salubelli, ele tem 2 versões. Ele tem o óleo essencial, né, o mix de óleo essencial, e ele tem o sérum também. Vamos ver qual que é a similaridade e a diferença deles. O Salubelli, ele concentra nele, talvez, os óleos essenciais mais nobres que existem na natureza. Então, ele tem o óleo de rosa, que tem propriedades interessantíssimas. Então, esse óleo é um óleo caríssimo se você for comprar ele separadamente. Então, é um óleo que todo mundo quer ter, mas ele realmente tem um valor. Você precisa de 10 mil pétalas de rosa para fazer um frasco de óleo essencial. Tá? Então, óleo muito raro, o óleo de rosa, com propriedades muito interessantes para a pele. O mirra também, fantástico para a pele. Tem vários estudos que mostram aí a propriedade da pele. Frankincense, que é o olíbano, que é um óleo também muito interessante para a pele. Helichrysum, que é outro óleo que tem propriedades fantásticas para a pele. Lavanda, como eu falei anteriormente, e o sândalo havaiano também, que tem propriedades muito interessantes para a pele. Então, essa aqui é uma combinação de todos esses óleos e todos vão ter um efeito sinérgico e um vai potencializar o efeito do outro. Então, o que eu encontrei hoje, em termos de praticidade, e para mim, o melhor pós-barba que existe, que eu já usei até hoje, é o Salubelli Serum. Por quê? Além dele já ser um pouco mais diluído, ele tem óleo de jojoba, que é muito bom para a pele, e ele tem todos esses óleos essenciais aqui que vão ajudar no pós-barba. Então, fazer um teste, finge que usa em você, fala que está usando o sérum no rosto. Quando ele fizer a barba, joga um pouquinho na mão dele e vê o que ele acha. Esse óleo essencial, esse sérum, é muito bom para pós-barba realmente. E chegar num ponto aqui, em termos de virilidade, né, para o homem, essa aqui foi uma pergunta, não estava na apresentação, mas eu tive algumas demandas aí de última hora que pediram para colocar na apresentação. Então, assim, virilidade, tem um óleo essencial que é o Ylang Ylang, que ele é usado há muitos anos, há muito tempo, tradicionalmente, em vários países da Ásia também. A flor, era usada embaixo da cama de núpcias. Por quê? Porque ele dá um suporte à libido. Então, ele ajuda na virilidade, dá suporte à libido e ele ajuda bastante aí os casais, os homens e os casais em geral.
E como que você pode usar? 2 gotas no difusor, é um óleo também que acalma bastante, ele ajuda a relaxar, ele ajuda a reduzir o efeito do estresse. Então, usado no difusor, ele é muito bom para inalar e também pode ser usado uma gota com óleo carreador e passar no abdômen ou passar na sola dos pés. Existem várias formas de uso do Ylang Ylang. E aqui outro produto que não é óleo essencial, mas eu não posso deixar de falar, que é o Daily Pack, que é um complexo de vitaminas e ômega e também tem óleos essenciais dentro dessas cápsulas. E, a grosso modo, o VM Complex ele seria um complexo de vitaminas e minerais. Ele é muito mais do que isso. A gente fez uma apresentação faz 2, 3 semanas só sobre ele. Se alguém quiser saber mais, a gente colocou no YouTube essa apresentação. Procura no YouTube Aroma de Gaia e você vai achar essa apresentação. E assim, é muito mais do que vitaminas e minerais e a complexidade e a ciência que tem por trás da criação desses suplementos que faz toda a riqueza de absorção de matéria-prima e como você vai utilizar esses suplementos. E também o ômega, né, o X-Omega, que é um extrato de ômega e extrato de óleos vegetais, que também auxiliam na saúde como um todo, tem aquele potencial antioxidante, ele ajuda a manter a inflamação saudável do corpo, dá um suporte ao sistema imunológico e tem várias outras funções que não é o objetivo aqui a gente falar, mas que para a saúde em geral, tanto do homem como da mulher, é muito interessante conhecer esses suplementos. E aqui, umas receitas bem diretas aqui, bem aplicadas para você fazer home office. Então, para foco, energia, atenção, você pode usar, assim como os atletas lá do Palmeiras falaram, pode usar o Peppermint e o Wild Orange, né, que é o laranja lima, ou laranja selvagem, ajuda bastante no foco, na concentração. O Balance, que é um mix de óleos essenciais que ajuda muito no equilíbrio emocional. Então, esse momento que a gente está vivendo de altos e baixos, é um óleo que pode ajudar bastante a equilibrar as emoções. E outro protocolo aqui de foco e atenção, são óleos que eu uso muito para trabalhar e que hoje eu estou pingando todo dia nas crianças. A gente tem 3 filhos e a gente pinga esses óleos aqui para eles estudarem e está ajudando bastante. Que é uma mistura de alecrim, limão siciliano ou outro óleo cítrico, hortelã-pimenta, que é o peppermint, e o vetiver. O vetiver é um óleo muito bom para questões de fadiga mental. Então, ele retarda a fadiga mental e permite com que você consiga focar mais no desempenho, no trabalho e assim por diante. Então, as brincadeiras à parte, muito legal ter todos vocês aqui, a gente poder falar, trocar essas informações e espero que tenha ajudado vocês a convencer os maridos a usarem os óleos essenciais.